E uma pessoa dessa tá acabada, passou do ponto. Não sei por que que o Senhor ainda não levou. Frases como essas são comuns de serem escutadas por quem já está em uma idade avançada. Mas hoje quero te mostrar que não é assim que a velhice deve ser encarada. Quero te dizer mais do que isso. O Senhor me trouxe a oportunidade e a alegria de estar com um irmão, amigo e irmão em Cristo Jesus, que estava ali completando 80 anos de idade. Nesse final de semana foi algo assim maravilhoso ter encontrado com ele, ter ali participado de um churrasco e ao mesmo tempo ter visto como o Senhor ainda trabalha na vida dele. Vou compartilhar também através da palavra de Deus uma mensagem para a nossa manhã nesse devocional de hoje. Então fica comigo até o final, porque o Senhor tem uma palavra maravilhosa para a minha vida, para a sua vida, e tá só começando. Bora cooperar? Paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aos Cooperadores de Deus. Sou o presbítero Daniel e a mensagem que o Senhor tem para o nosso devocional de hoje é incrível. É para falar realmente sobre algo maravilhoso que muitos, às vezes, ficam assim, digamos que falando coisas que não devem para quem está em uma idade avançada. A gente começou até falando algumas frases que parecem ser pesadas, mas na verdade, no dia a dia, tem frases ainda piores. Mas, amados, olha só o que o Senhor tem para a nossa manhã, que está lá em Salmos 92, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, glória a Deus. Meus amados, nesse final de semana, não foi no final de semana, mas durante a semana, esse irmão completou 80 anos e, para a glória de Deus, durante o final de semana, aprove ao Senhor nos reunir ali no churrasco na casa do nosso pastor. Foi maravilhoso. E ali, queridos, eu estava com esse nosso amado irmão, cabecinha branca, que desde que eu o conheci ele já tinha os cabelos brancos e foi muita sabedoria. Eu me recordo que logo no início da caminhada como obreiro, foi quem muito me deu conselho, muito aprendi, desde os primeiros dias no ministério, onde ele já estava me passando ali os primeiros conselhos, desde uma palavra, duas que eu teria que já preparar, caso tivesse uma oportunidade de levar ali para uma saudação, até a forma de me vestir, me comportar, enfim, passou muitos ensinamentos. E também através do seu testemunho. Mas aqui, amados, na palavra de Deus, olha só o que é que nós observamos. Porque muitas vezes, quando as pessoas vão chegando a uma certa idade, é muito comum, às vezes as pessoas dizerem assim, tô cansado, já estou aqui numa cidade muito avançada, tenho que passar o cajado adiante para que os mais novos, comecem a fazer aí também o que deve ser feito. E os mais novos muitas vezes dizem, olha, essa pessoa já passou da idade, não tem mais o que fazer. Agora, o que é que nós lemos aqui no versículo 14? Deixa muito claro aqui como a palavra de Deus descreve os justos, que ele já fala lá no versículo 12, mas quando chega aqui no 14, ele diz, na velhice darão ainda, vou repetir, darão ainda essa expressão, porque não é que ele está dizendo que já deu, não, está dizendo que darão ainda. Então eles ainda darão frutos. Meus queridos, quando a gente lê isso daqui, está mostrando claramente como o Senhor enxerga exatamente estes homens e mulheres de Deus nessa idade avançada. Ele não está dizendo, olha, o tempo de vocês já passou, não. Ele está dizendo claramente que ainda darão frutos. Então eu quero que você entenda isso, porque isso aqui
é uma expressão, é uma palavra que confirma a forma como Deus vê aqueles que são justos. Porque no versículo 12 começa dizendo: o justo florescerá como a palmeira. Então, esses que estão chegando aqui nessa velhice, que darão ainda frutos, está falando dos justos. Não é também qualquer pessoa que chega em idade avançada. Não, são os justos. Então não é qualquer um, chegou em idade avançada, vai continuar dando frutos. Não, aqui a palavra de Deus está dizendo claramente que está se falando dos justos. Então ali, quando eu vi esse irmão, ali a gente começou a conversar durante aquele churrasco e tudo, então muito me alegrei, porque não se tratava somente de um irmão que estava ali chegando aos 80 anos de idade, com saúde e com vigor, como se fosse um Caleb. Não era só isso, mas alguém que ainda estava dando testemunho, era alguém que a gente ainda via dando obras, alguém que a gente ainda via dando frutos, alguém que a gente ainda via que o Senhor tinha como transmitir mensagem através da vida dele, palavra. Então era alguém que ainda estava dando frutos. Então, amados, esse tipo de testemunho, é esse tipo de momento, de oportunidade que a gente teve de estar ali na presença do Senhor em comunhão, faz com que realmente a gente observe a aplicabilidade desse momento aqui da palavra de Deus. Então, a seiva, que ele também fala exatamente aqui, é muito importante, eu quero destacar, por quê? Porque essa parte aqui faz a diferença na vida de muitos. Observe que a gente pode observar que aqui ele está dizendo aqui, serão cheios de seiva. Serão cheios de seiva. Interessante que a gente tem observado que tem muita gente de idade bem mais nova, ou seja, pessoas de 20, 30, poucos anos, que parece que já morreram por dentro, enquanto tem pessoas de idade muito avançada que estão cheios de seiva. Aqui está a diferença, essa seiva é por dentro mesmo. Então, o que a gente tem a observar aqui? É que esse fruto que será dado aqui vai depender de duas coisas. Primeiro, a pessoa que é justa, né, que está ali realmente querendo andar nos caminhos do Senhor e que tem essa seiva. Porque essa seiva, essa que tem aqui dentro de nós, esse desejo ardente de viver Cristo, é que vai fazer realmente com que nós tenhamos isso de ainda estar na velhice dando frutos ou não. Porque tem pessoas que já morreram por dentro, queridos, ainda que sejam jovens. Vai bem dizer que você não conhece alguma pessoa nova que você chega, olha para essa pessoa e não consegue mais ver sonhos, não consegue ver alegria. Pessoas que você vai conversar e não consegue mais enxergar isso, o brilho nos olhos. Como pode? Alguém que a gente vai conversar, e aí, como é que está Cristo na sua vida? Meu irmão, eu tô só esperando o dia do arrebatamento. Mas como assim? Você está só esperando a vinda do Senhor, o arrebatamento, e cadê a alegria de Cristo que te alcançou? Se Cristo te alcançou, você era para ter essa seiva dentro de você, dizendo, opa, glória a Deus, olha, meu irmão, como é que está a sua vida? Tá muito bem, glória a Deus, Jesus me alcançou. Olha, eu estou agora indo para o evangelismo, estou querendo mostrar esse Cristo para outras pessoas, inclusive fui também convidado para estar ministrando na palavra de Deus em igreja tal, igreja tal. Tem hoje ciclo de oração na minha igreja, vou estar lá de joelhinho dobrado, orando, tanto pelos membros da minha igreja, como aqueles que estão enfermos. Hoje tem obra de consagração na minha igreja. Então assim, quem tem, queridos, isso dentro de si, essa seiva, vai ter essa alegria de participar da obra de Deus. Não vai estar respondendo assim, irmão, mas você está... Tô só esperando a vinda do Senhor, tô aqui só aguardando arrebatamento. Irmão, esse tipo de resposta é de quem já morreu por dentro. Está faltando essa seiva aqui, como está sendo dito, serão cheios de seiva e de verdor. Está faltando se encher dessa seiva. Então tem muitos que ainda que estejam em idades joviais, estão mortos por dentro. Isso não pode acontecer. É por isso, queridos, que nesse momento eu quero sim falar com dois tipos de pessoas que estão aqui, dois grupos de pessoas, tá? E não estou falando agora com esses dois grupos para pedir like, pedir para você se inscrever, nada disso. Se quiser, glória a Deus por isso, você faz se quiser, mas serão muito bem-vindos todos aqueles que quiserem se inscrever. Mas os dois grupos de pessoas que eu quero conversar agora, que estão aqui, o primeiro grupo é
aqueles que estão na terceira idade, né, na idade mais avançada, ou estão chegando lá. Se você pertence a esse grupo, eu quero dizer que a obra ainda não terminou, tá? Como você viu, essa palavra é para você. Tá aqui, nós lemos claramente Salmos 92, do versículo 12 ao versículo 15. Está dizendo aqui claramente que vocês ainda darão frutos. Então, ore ainda, testemunhe ainda, continue ainda indo aos cultos. Saiba que os jovens ainda estarão olhando para vocês, que o Senhor continua ainda trabalhando em vossas vidas, que vocês ainda têm muitas palavras para dar, que vocês ainda têm muito testemunho para contar, que vocês ainda são palavras vivas. Amém? Então, continuem a caminhada, sorriem, porque vocês são sim obras e pedras muito preciosas, como diz nosso amado diácono Edson Reis aqui. Então saibam disso, continuem a caminhada, porque o Senhor tem sim sustentado vocês até aqui. Continuem com muita alegria. O segundo grupo que eu quero conversar agora são com os jovens. Com os jovens. Jovens, vocês olhem com outro olhar para os anciãos da vossa igreja, para os anciãos da comunidade. Olhem para eles com esse olhar de admiração, com esse olhar de saber que o Senhor os ajudou a chegar lá, que o Senhor os sustentou, que chegar nessa idade em que chegaram aí é uma dádiva, é um privilégio, é um presente de Deus. Poder chegar aos 80 anos, como eu vi o nosso amigo, nosso amado irmão Edmundo, chegar ali aos 80 anos é uma dádiva, é um presente, ainda com saúde, ainda com vigor, ainda podendo testemunhar das maravilhas que o Senhor fez, ainda podendo falar da palavra de Deus. E assim, queridos, é dessa forma que nós, jovens, temos que olhar para os anciãos ao nosso redor, sabendo que não são pessoas ultrapassadas, não são pessoas que ficaram para trás, muito pelo contrário, são pedras preciosas, são palavras vivas que estão ainda entre nós, tendo muito o que nos ensinar, sabendo que passaram sim por muitas dificuldades e venceram, por isso ainda estão aqui, porque foram forjadas e ainda continuam de pé. E dessa forma, nós somos privilegiados também de ainda tê-los conosco. E dessa forma, pedir conselhos, perguntar como podemos também chegar lá, da mesma forma como eles chegaram. Que nós possamos ter sabedoria de perguntar, de chegar até eles, porque a mesma sabedoria que eles tiveram para chegar lá, eles terão muito mais para nos ensinar. Se nós conseguirmos aliar esses dois grupos, aí seremos ainda mais sábios. Amém? Agora, neste momento, queridos, eu quero orar. Convidar os dois grupos, terceiro grupo, quantos grupos tiverem, para que nós formemos um só grupo agora. Um grupo que quer juntos, unidos, orar um pelos outros. Então, nesse momento, eu te convido, caso você tenha algum pedido de oração, coloca no comentário abaixo, seja por alguém de idade mais avançada que você quer apresentar no dia de hoje, seja por alguém que está precisando de oração. Que agora você feche os teus olhos e juntos nós possamos orar. Pai querido, Pai amado, neste momento eu quero te agradecer. Te agradecer pela dádiva, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de ter ficado junto ali do irmão Edmundo, ter sido agraciado por aquele momento, Senhor Deus, de vê-lo completar 80 anos de idade, sorrindo, se alegrando, sabendo que ainda está na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, te pedimos que mais e mais vidas, Senhor Deus, possam ter este privilégio de chegar até lá, de chegar nessa idade, ou mais e mais idade, meu Pai, mas sempre nos Teus caminhos, podendo testemunhar, dizer que o Senhor é o nosso Senhor. Cristo é aquele que está conosco, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador
e que nós não queremos outro, nós só queremos estar contigo, Pai. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero te apresentar todas as vidas que estão aqui conosco. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe. Eu quero te pedir, Senhor Deus, mais respeito entre os irmãos, que os jovens possam olhar para os anciãos e respeitarem mais. Que esses grupos, Senhor Deus, possam olhar um para o outro e dizer: somos de Cristo, somos ambos. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, que possam compartilhar esta sabedoria. Os cabelos brancos, Senhor Deus, que o Senhor permitiu para a idade mais avançada, que nós possamos olhar para eles, Senhor Deus, e compartilhar da sabedoria que adquiriram ao longo do tempo. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, pelos anciãos que temos na nossa igreja, Fonte de Água Viva é o Senhor. Obrigado, te peço que conceda-lhes mais e mais saúde, Senhor. Mais e mais saúde. Ao mesmo tempo em que eu te peço que conceda-lhes cada vez mais saúde para a nossa liderança, Pastor Sérgio, Pastora Márcia. Nosso muito obrigado pela liderança que o Senhor tem nos concedido, pelo amor que eles têm a essa obra. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha família. Quero te apresentar nas tuas mãos a minha esposa, a minha mãe. Quero te apresentar os meus irmãos, Senhor Deus. Quero te apresentar os demais familiares que estão aqui representados. Quero te apresentar a cada um, a cada ancião, Senhor Deus, que continua de pé trabalhando na tua obra, joelhos cansados, mas que continuam tocando no chão. Oh, Senhor, muito obrigado. Que essa próxima geração, Senhor Deus, possa não esmurecer, muito pelo contrário, que possam olhar, Senhor Deus, para esta geração que tão bravamente lutou para que a tua igreja continuasse de pé e que nós possamos fazer o mesmo, Senhor Deus, e que oremos mais e que nós possamos dar mais as mãos, que nós possamos ter mais amor à tua obra, para que juntos nós possamos vencer e falar cada vez mais de ti para mais e mais pessoas. Essa é a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui, mas antes de sair, eu gostaria de te pedir que você hoje pudesse colocar no comentário alguém que te ensinou muito, alguém que já tem uma idade mais avançada e que você aprendeu algo e que você quer compartilhar. Que você possa colocar no comentário para compartilhar com mais e mais vidas do teu testemunho. Alguém que te ensinou alguma coisa e que você até hoje pega esse ensinamento para você. Coloca no comentário, porque eu tenho certeza que isso vai abençoar muitas vidas, tá bom? Deus te abençoe grandemente e até o próximo devocional, se Deus quiser.